A paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Vou fazer uma pequena reflexão aqui do texto do Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo de número 20 e 21. Isso é assim a palavra de Deus. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Meus irmãos, no texto aqui de Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 14, a gente vê aqui os fariseus, eles conspirando, procurando algum motivo para matar Jesus, tirar a vida de Jesus. E Jesus aqui, ele prega, ele faz milagres e prodígios, e ele, apesar de todos os milagres que fez, ele chega para as pessoas e fala, vocês não precisam fazer publicidade, divulgar aquilo que eu fiz. Vá para os seus familiares, ele falava muito isso, vá para os seus familiares e lá testemunhe entre eles, para que o evangelho, as boas novas sejam levadas até eles, até seus familiares. Jesus fez isso com algumas pessoas. E aqui no versículo de número 20, ele vai dizer assim, não esmagará a cana quebrada e não apagará a torcida que fumega até que faça vencedor o juízo. Ou seja, Jesus, meus irmãos, ele não veio para esmagar, para destruir, para aniquilar aquele que está quebrado. Ele faz essa analogia em relação à cana quebrada, Era aquela cana que era descartada. Mas essa cana quebrada, que seria descartada, Jesus, ele restaura, ele transforma, Jesus veio para restaurar essa cana quebrada. E ele veio também, ele faz a configuração aqui, a analogia sobre a torcida que fumega, o candeeiro, que está se apagando, prestes a se apagar. E Jesus, ele veio, meus irmãos, para reacender esse candeeiro. E o que isso significa? Isso aqui é uma analogia, meus irmãos, às nossas vidas. É as nossas vidas. Muitas das vezes nós nos sentimos como uma cana quebrada, uma cana descartada. Mas Jesus veio justamente para restaurar. Por isso que João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vim para buscar os meus, mas eles não me quiseram, Ele veio para buscar o povo de Israel, mas eles me rejeitaram. Mas diz a palavra de Deus, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, Essa oportunidade de salvação, de restauração é oferecida a todos, A palavra de Deus nos ensina isso, que Jesus, ele veio para nos restaurar. Às vezes nós nos sentimos desanimados, meus irmãos. Quantas pessoas, a gente vê desanimada, que outrora às vezes pregavam o evangelho, eram pessoas que tinham disposição, para trabalhar, para fazer a obra, e de repente, por uma armadilha de Satanás, ele acaba caindo, ele acaba pecando, e ele acaba com isso se desanimando, porque o diabo começa a botar setas na mente da pessoa, dizendo que ela não é digna ou que ela não é capaz de estar na presença do Senhor. Mas Jesus, ele tem um recado para mim e para você. Ele há de restaurar a cana quebrada, ele há de te reacender, ele há de derramar azeite sobre a sua vida, sobre a minha vida e nos fortalecer, nos revigorar para podermos dar testemunho da palavra de Deus e pregar o evangelho de Jesus Cristo. A palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, que mesmo diante da nossa infidelidade, ele permanece fiel sobre nossas vidas. E diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ele não vai pegar a cana quebrada e desprezar, a cana esmagada e desprezar. Ele vai nos restaurar quando nós estamos desanimados, Por isso que Paulo vai dizer, quando estive fraco, aí que eu me fortaleci.
né? Ele vai dizer, a minha leve e momentânea tribulação, as minhas dificuldades, produzem em mim um peso de poder e glória, acima de qualquer comparação, porque eu não atento para as coisas humanas, né? Para as coisas que se veem, mas sim para as coisas que não se veem. Né? Porque as que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Paulo vai dizer que se nós buscarmos as coisas terrenas, seríamos as mais miseráveis das criaturas. É por isso que nós, meus irmãos, nós temos que nos apegar em Deus. Nós temos que nos apegar no nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é justo. Ele é um justo juiz. E Ele nos conhece muito mais, muito melhor do que nós mesmos. Ele sabe das nossas fraquezas, Ele sabe das suas fraquezas e das minhas fraquezas. Ele sabe dos nossos pecados ocultos, né? Ele sabe das nossas dificuldades. Jesus, meus irmãos, quando Ele veio à Terra, Ele chamou pessoas imperfeitas para fazerem parte do seu ministério ali, os primeiros apóstolos. Eram homens imperfeitos, né? Pedro, um homem todo bruto, todo, né, iria lutar, pegar na espada. Nós tínhamos dúvidas, né? Quantas dúvidas os discípulos tiveram, né? Quantas fraquezas eles tiveram, e Jesus esteve ali, né, reacendendo, né, o seu candeeiro, né, e restaurando aquela cana, né? Pedro, quando traiu Jesus, que é pecado mais terrível do que esse, meus irmãos? Negar a Jesus como Pedro fez, e a Bíblia diz que Pedro chorava amargamente, triste. Mas o que Jesus fez? Após a ressurreição de Cristo, a primeira coisa que Jesus citou, o primeiro nome foi de Pedro. Avisa a eles lá, ó, e a Pedro, que eu os encontrarei, glorificado seja o nome do Senhor. E é esse o recado que Jesus tem para cada um de nós, meus irmãos. Ele há de nos restaurar, Ele há de nos reacender, Ele há de mudar a nossa história. Não dê lugar ao diabo, meus irmãos. Não alimenta as setas de Satanás, porque Satanás ele vai sempre estar usando meios e ferramentas, assim como os fariseus aqui estavam querendo aqui meios de tirar a vida de Jesus. Aqui no versículo 14 de Mateus capítulo 12, o Satanás fica ao derredor buscando a quem tragar, e ele usa justamente as nossas fraquezas, né? Nas nossas dificuldades, justamente para nos parar, para que não venhamos mais a pregar o Evangelho, para que venhamos a dar péssimo testemunho, né? Eu já ouvi pessoas dizendo, eu não tenho mais jeito, não, eu estou no pecado, com vergonha até de ir para a igreja, né? Se sentindo a pior das criaturas. Eu vou te dizer um recado, Jesus veio e foi justamente para salvar os pecadores. Né? Aquele ladrão que foi crucificado na cruz ao lado de Jesus, ele era um malfeitor, cometeu terríveis crimes. Porém, ao reconhecer que Jesus era Senhor, ao reconhecer Jesus como sem pecado e se identificar como principal pecador, ele alcançou misericórdia. E Jesus falou para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O primeiro passo que nós precisamos dar, meus irmãos, é nos identificar como pecador. É o tempo todo. A nossa caminhada com Deus, nós temos que ter consciência o tempo todo de que nós somos pecadores e miseráveis. Paulo vai dizer, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, diz Paulo. Eu sou o principal. Então, Paulo se colocava como principal pecador, mas esse mesmo Paulo, ele disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Meus irmãos, nós, seres humanos, nós nunca vamos alcançar a plenitude da santidade. Nós sempre estaremos aqui na nossa luta contra a carne e espírito, é o tempo todo combatendo. Às vezes nós caímos, às vezes nós cedemos, aí nós voltamos, nós nos restauramos, daqui a pouco nós deixamos de vigiar e caímos de novo, cometemos algum deslize, mas o Senhor é misericordioso para nos perdoar.
Ele é misericordioso. Ele vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Davi, meus irmãos, foi um homem segundo o coração de Deus, não porque ele era perfeito, né? Os irmãos conhecem, todo mundo conhece a história de Davi, mas Davi foi identificado pelo próprio Cristo como um homem segundo o coração de Deus. Então, nós precisamos ter essa convicção, meus irmãos. Tem um texto aqui em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 10, que nos reporta justamente a isso. Diz assim a palavra de Deus: Mas, depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limite e que chamou vocês para tomarem parte da sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. Glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor há de nos dar essa verdadeira segurança. Lá no Evangelho de João, capítulo 11, né, a gente vê ali Marta desesperada, né, porque, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus chega para ela: eu sou a ressurreição e a vida, ainda que esteja morto, ele viverá. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o Senhor há de te restaurar. O Senhor há de reacender o seu vigor, né? Te trazer de volta, né, aquela autoridade que você tinha, né, aquele ímpeto que você tinha de pregar o Evangelho. O Senhor há de te restaurar, o Senhor há de mudar a tua vida, de transformar a sua vida, em nome de Jesus. Creia nisso, seja humilde, né? Compreenda que nós não somos perfeitos, nós vamos continuar aqui na terra, nessa luta, carne e espírito, né? Por isso que quando Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, é o tempo todo. Nós queremos transformar mesmo o mundo, né? Pregar as boas novas com nossa vida, com nossos testemunhos, mas porém nós somos bombardeados o tempo todo com as coisas do mundo, bombardeados o tempo todo com aquilo que não agrada a Deus. E se nós não vigiarmos, meus irmãos, nós acabamos nos deparando, né, como uma cana quebrada, como um candeeiro apagado. Mas o Senhor há de restaurar a cana, o Senhor há de reacender o candeeiro e te trazer de volta, em nome de Jesus. Creia nisso. Creia no Senhor Jesus, Ele há de transformar a minha vida e a sua vida. A Bíblia diz, meus irmãos, que pode uma mãe amamentando o filho do seu ventre, essa mãe o abandonar? Pois mesmo que essa venha o abandonar, eu, Senhor, jamais te abandonarei. Mesmo diante da sua infidelidade, mesmo diante dos seus erros, das suas dificuldades, o Senhor jamais te abandonará, porque Ele é fiel e justo sobre minha vida e sobre sua vida. A única coisa que Ele requer de nós é que nós entendemos, né? Que nós venhamos entender e reconhecer que somos falhos, que somos pecadores, que carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Que Deus tenha misericórdia sobre minha vida e sobre sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo, meus irmãos, estejam presentes sobre nossas vidas, nos restaurando, nos revigorando, nos dando força para podermos cumprir a grande comissão que Jesus deu a cada um de nós, de irmos pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a observar tudo que Jesus nos ensinou. Nós precisamos pregar, proclamar esse Evangelho que liberta, que cura e que transforma a vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.